Nesse segundo vídeo, dou continuidade às considerações que fiz no primeiro, que se o colega não viu, convém que o faça, pois as informações que se seguem estão consubstanciadas em uma sequência, cuja construção convém conhecer. Agora farei menção aos princípios básicos de biomecânica, como centro de resistência, centro de rotação, sistema estaticamente determinado, não determinado, enfim. Informações úteis para quem pretende o controle e previsibilidade dos procedimentos ortodônticos. Nunca é demais enfatizar que a ciência ortodôntica fundamenta-se em princípios biofísicos cuja prática exige conhecimentos que vão além do aspecto estético, que é naturalmente importante, mas que representa apenas uma parte daquele amplo horizonte da especialidade, como se verá a seguir. Me acompanhe. Vamos ver um sistema estaticamente determinado para entrar diretamente na aula que nós estamos propondo, não? Estaticamente determinado é quando a força que você aplica pode ser facilmente mensurada através de dinamômetro. Então precisa haver um conceito. Vejam esse exemplo aqui, ó, dessa unidade reativa, é onde a força é onde o instrumento, o dispositivo é ancorado, e a parte ativa, que é aquela a ser movimentada. E agora uma coisa interessante. Para você movimentar um dente é preciso que tenha uma noção muito clara do centro de resistência desse dente, o grau de implantação e o centro de resistência desse dente. Quando nós formos encarar, por exemplo, esse setor posterior reativo, que tem 1, 2, 3, 4 dentes, nós podemos encará-lo como um corpo único, um corpo sólido, unificado. E ele tem um centro de resistência único, de tal forma que uma força nele aplicada vai produzir uma movimentação na direção da força incidente, da força aplicada, né? E o centro de resistência, quando se trata de 4 elementos dentários, como vocês estão vendo aqui, o centro de resistência fica aproximadamente entre os 2 premolares. Evidentemente, existem algumas variações em termos de ossatura, em termos de tamanho de dente, em termos de padrão ósseo, sidólico-facial, geomeso-facial e assim por diante. E a unidade ativa, que é aquela que vai ser movimentada a partir da unidade reativa, também pode ser unida, pode ser unificada nos 4 incisivos superiores, né? Se visto de frente, está entre os 2 incisivos. Se visto de perfil, o centro de resistência encontra-se aproximadamente na região do terço inicial da crista óssea e do seu ápice, né? Então, uma força aplicada nesse centro de resistência vai produzir uma movimentação na direção dessa força aplicada. Muito bem. Então, esse grupo de dentes aqui, por exemplo, ele tem o seu centro de resistência aqui, nesse distal do segundo molar. Quando da presença de mais elementos dentários, o centro de resistência vai mudando, como vocês podem notar aqui, certo? Então, o conhecimento do centro de resistência é fundamental para se montar um sistema de forças adequado. Muito bem. Vamos ver esse sistema estaticamente indeterminado. É quando você aplica uma força, mas não tem certeza de que, de fato, a força aplicada vai ser útil para aquele objetivo que você está pretendendo, né? Por exemplo, é muito comum na ortodontia, em caso de sobremordida, a utilização desses fios com curva reversa, como vocês estão vendo aqui. E existem sequelas bastante indesejáveis numa situação como essa, pois na hora em que esses fios são inseridos nos braques, inevitavelmente vai haver extrusão desses elementos intermediários associados a uma intrusão dos elementos nas extremidades opostas. Não há
um sistema de forças bem determinado para cada dente individualmente, e é muito difícil corrigir essas sequelas indesejáveis. Nós precisamos agir exatamente naquela região que está sendo necessária uma intervenção. Aqueles elementos que já estão numa posição boa devem ser deixados intactos, né? Já esse sistema indeterminado, por exemplo, pode ser considerado aquele da arco-base de Ricketts, como vocês veem aqui, nesse setor intermediário sinal, um segmento, normalmente com fio 16 por 16, aqui o arco base, e a pré-ativação, um tip back de 45 graus, que ao ser colocado no bracket, logicamente esse arco vai subir e produzir o quê? Vai produzir uma intrusão associada a uma sequela desagradável, que é a vestibularização desses dentes. Ou seja, vai haver um momento positivo, coroa desse dente, ao mesmo tempo que há necessidade de produzir um torque resistente para contrabalançar essa sequela. Ora, se você quiser apresentar uma força, por exemplo, 30 gramas no lateral, 30 e 30, 60 mais 80, 140 gramas de força numa intrusão, você não pode dizer que essas 140 gramas estão presentes. Por quê? Porque essas forças binárias produzidas nos brackets vão limitar essa força, vai funcionar como uma limitação, como um obstáculo, como um atrito, e você não vai conseguir exatamente aquela intensidade de força desejada. Ao mesmo tempo que, se houver uma intrusão nessa região anterior, vai haver uma extrusão nessa posterior, inclusive com um momento negativo. Porém, é uma reação que é minimizada pela ancoragem nesses elementos. Se é necessário, por exemplo, uma força de intrusão de 140 gramas na região anterior, pode ser de 250, 260 gramas para extruir esses dentes. Então, é uma força subótima que não vai provocar muita reação. Em todo caso, para ter uma certeza absoluta de que vai haver, sim, uma ancoragem posterior, pode ser utilizado uma barra transpalatina para resolver o problema. Então, para entender melhor o que pode ocorrer nesse setor anterior aqui, se a linha de força passar numa determinada distância do incisivo, vai haver naturalmente uma vestibularização desse dente, que para ser contornado precisa uma contraforça contrária. Se essa distância aumenta, vai aumentar o momento. Veja, o que é momento? Força versus distância. Mantendo sempre constante essa força, essa mesma força, dependendo da distância, vai produzir movimentações diferentes. Tá? Uma coisa lógica. Agora aqui está um sistema estaticamente determinado proposto por Charles Burston. Nesse caso, um dispositivo com dois elementos. Né? Aqui está a ancoragem, feito com fio de aço, 17 por 25. Aqui, um arco vestibular, com helicoide, que pode ser feito com TMA 17 por 25, é o que eu normalmente utilizo. Né? Mas percebe-se que o arco vestibular ele não está encaixado nos brackets anteriores, nos 4 incisivos anteriores. Ele está afastado e ele é apenas amarrado no encaixe dos elementos anteriores nos incisivos, como se vê aqui. Tudo bem? E por que ele é estaticamente determinado? Porque a força binária é apenas de um lado. E aqui na frente, o ponto de aplicação é em um ponto. No caso, 2 pontos laterais. Ou pode ser frontais, de forma a não limitar, a não produzir algum atrito que impeça que a intensidade de força que for programada
de fato, ela seja aplicada naqueles elementos anteriores. E é claro que todos os movimentos aqui na frente, na região dos incisivos, podem ser facilmente controlados. Note que o canino não é incluído nessa região. Isso para que não haja... porque é muito mais fácil fazer a intrusão de 4 elementos dentários do que de 6, em primeiro lugar. Prefere-se fazer a intrusão do canino separadamente, é muito mais fácil, para que não haja aquela contraforça extrusiva na região da ancoragem, né? Então, para cada dente, para cada grupo de dentes, a força de intensidade que for necessária.